Bom, então nós vamos começar o 56º Bate-Papo Cultural para discutir um pouco a questão da nossa cidade, por meio do trabalho acadêmico do Gustavo Viegas, que pode contribuir para a gente pensar um jeito de viver e ajudar a gente a estabelecer aí novas possibilidades. Nós vamos começar esse bate-papo de hoje com um pouco de arte, apresentando um documentário. Esse documentário ele tem 12 minutos. Ele é fruto do depoimento do João Marques, que é filho de um músico nascido em Itaqueri, na antiga Itaqueri, hoje Tirapina, que é o Antônio Marques. Antônio Marques tem uma vasta produção musical. O filho dele doou para o arquivo todo o acervo musical dele, a história dele, os discos de acetato, de vinil. É um material maravilhoso. Só de partitura inédita, que tem 513 composições. A mão dele para escrever nas partituras é uma coisa maravilhosa. E a gente se encantou com a vida do Antônio Marques, na voz do filho. E o Durval produziu, então, esse documentário de 12 minutos, que é o que a gente tem feito a partir dessas histórias orais, né? Então, vamos ver, espero que vocês gostem. Gostaram do Antônio Marques? Ele, na verdade, a gente tem algumas horas de gravação. O filho dele gosta, é um contador de história, gosta de contar histórias. E tirar esses minutinhos foi uma tarefa, né, Durval? Difícil. O Durval me chamava e falava: vem ver. Não, Durval, está comprido demais. Vamos diminuir. Aí conseguimos chegar nesse modelo que eu acho que ficou bem bacana. Dá para conhecer o músico, dá para ficar com vontade de conhecê-lo mais. E em cima disso a gente acabou escrevendo um projeto para um edital do PROAC. Estamos aí aguardando, a gente está confiante que vai conseguir que ele seja aprovado, e com o recurso do projeto a gente vai gravar um CD com os choros, e um grupo de choristas aqui de Rio Claro vai produzir um show, e a ideia é que esse show percorra de 12 a 15 cidades da região, levando o nome do Antônio Marques, né, do trabalho dele. Acho que vai ser uma coisa bacana também. Vamos ver se a gente é aprovado. Então, para a gente começar a noite de hoje, vou chamar aqui o Gustavo. O Gustavo é delegado de polícia, formado aí, então em Direito, mestre, né, em Direito e doutor em Geografia. Fez um trabalho emocionante sobre Rio Claro, e a ideia da gente ter essa conversa com ele é que a gente, gravando esse bate-papo cultural, a gente consegue que pessoas de outros lugares também pensem, né, sobre a cidade, sobre essas outras formas de olhar para a gente. Tá bom, Gustavo? Bom, primeiramente eu quero agradecer a minha amiga Tereza por abrir esse espaço de discussão, de construção de novos saberes, de novas possibilidades, principalmente no sentido de refletir na construção de uma cidade mais justa, mais inclusiva e que transforme a sociedade numa sociedade de paz e harmonia, que tanto almejamos até de forma utópica. Eu quero também agradecer a todos os funcionários aqui, os colaboradores aqui do Arquivo Histórico. O Arquivo Histórico tem um carinho muito especial. Eu enveredei pelo direito. Eu quis conhecer porque participamos, né, Tereza, num momento muito crítico da história do Brasil, numa época de repressão, que tudo era proibido falar, era proibido pensar. E nas nossas andanças aí no movimento estudantil, até quando fomos ao congresso da UNE em 79, quando ainda ela estava na ilegalidade, a UNE, eu aprendi a enxergar as pessoas com uma forma mais humana,
mesmo porque tanto a Teresa como eu, nós tivemos uma formação familiar que respeita muito as minorias, respeita muito a pobreza, respeita também a riqueza, mas acima de tudo enxerga o ser humano como portador de defeitos e virtudes. E a gente compreende a sociedade dessa forma. E na minha caminhada eu passei num concurso público para delegado de polícia. Muitos não acreditaram que eu fui para a polícia, mas era um desafio. Eu queria conhecer como é que era a violência institucional dentro de uma instituição policial. E foi uma caminhada não muito fácil, né, Teresa? Não tem sido ainda muito fácil. Às vezes eu levo alguns sustos, né, de última hora, às vezes me retiram de algum lugar, põem para o outro, cerceiam a minha fala, mas eu acho que a gente tem que abrir a voz e continuar acreditando que a liberdade de opinião, a liberdade de ideia é fundamental à democracia. Então, Teresa, eu agradeço esse espaço. Eu acho que é uma conversa sobre a nossa cidade, é uma conversa que ao mesmo tempo é uma conversa de preocupação, uma conversa às vezes fantasmagórica, mas muitas vezes pode ser uma conversa que transforme numa esperança de uma cidade cada vez melhor, né? Com menos crime, menos violência e com mais cultura, com mais participação social e com mais inclusão, com mais justiça social. Eu vou trabalhar um pouco sobre o que nós falamos na conferência municipal aqui de Rio Claro, com a conferência da cidade, e eu pediria que eu gostaria de começar chamando a atenção aqui, o que isso tem que ver com a cidade, né? É a primeira questão que eu trago para vocês. Isto é uma fantasmagoria ou não, né? É uma questão assim muito interessante. E o que eu quero deixar claro para vocês é que a cidade é formada de pessoas. Não existe cidade sem pessoas, sem participação, uma cidade que não tem o sentimento e o calor humano. Tanto de forma positiva como negativa, é importante, é fundamental. A sociedade é uma criação humana, né? É uma estrutura, é uma tecnologia criada pelo ser humano, então ela não pode prescindir da pessoa. E como eu vou falar mais adiante para vocês, eu trabalho com um filósofo, que é o Walter Benjamin, e o Walter Benjamin trabalha muito com alegoria. E eu, como eu transitei pelo direito, pela filosofia do direito no meu mestrado, eu gostei muito de falar através de alegorias, porque eu acho que fica mais fácil a compreensão de certos conceitos. E aí eu lembrei desta publicidade, e o mundo vive da publicidade, vive do fetiche pela mercadoria. Hoje, cada vez mais nós ansiamos por mercadorias, mesmo que não tenha nenhum valor prático ou nenhuma utilidade, nós queremos consumir mercadorias. E eu trouxe essa publicidade, que era de um veículo, e rapidamente essa publicidade, eram 3 amigos que estavam dentro deste veículo, né, que é o objeto da publicidade, e um conversando com o outro sobre uma festa que participaram. E um fala, eu peguei fulana. O outro fala, eu também peguei ciclana. E até que chega para o motorista do veículo, que era o dono do carro, e não era o mais bonito de todos, né? E ele pergunta para ele, mas você pegou alguém? E ele fala, eu peguei sim, peguei como é que era? Era a figura do dragãozinho, do dragão. E essa figura do dragão, né, é uma atriz aí, né, Isis Valverde, da Rede Globo, e ela vira e depois fala assim, faça um upgrade, pague X a mais e você tem um ar-condicionado no seu carro. Bom, essa publicidade me chamou muito a atenção, Teresa. Eu virei e falei assim, puxa vida, nós temos um fetiche pela mercadoria. Eu quero ter um carro, entre aspas, não necessariamente eu, mas as pessoas, a grande parcela quer ter um carro. Alguns por necessidade, outros além da necessidade pelo luxo, e outros também para mostrar o seu status social, né? E muitos homens para mostrar sua potência, né?
é através do veículo. E eu fiquei assim meio indignado, né, até como homem, porque eu achei assim, que foi uma banalização da mulher, né? Porque pego a mulher daqui e se eu dou um pouquinho a mais, eu pego uma mulher melhor. Então, quer dizer, a mulher passou a ter um valor. Então, este valor que ela tem, que pagou um pouquinho a mais, você tem um ar-condicionado, então ele pagou um pouquinho a mais, ele é o dono do carro, ele passou a ter uma mulher melhor. Então, se eu tenho um carro com ar-condicionado, eu posso ter uma Isis Valverde. Isso é muito sério, né? Não é uma cultura capitalista, é uma cultura em que é centrada, então, como eu disse, no consumo da mercadoria. E quando ela, Isis Valverde, a gente, no primeiro momento, a gente não enxerga ela como uma mercadoria. Mas ela é uma mercadoria. Não só a roupa dela, não só o carro que a pessoa estava usando, mas ela passou a ser uma mercadoria que pode ser consumida e pega. E isso é uma fantasmagoria, que o Walter Benjamin fala, define. Eu poderia falar de uma forma rebuscada filosoficamente, mas na prática a fantasmagoria é isto. Eu querer ser reconhecido como uma pessoa bonita, tal, desejada, tal, mas eu não me reconheço como uma mercadoria. E ela aqui passa a ser uma mercadoria. Tá? E a cidade? A cidade também é uma mercadoria. Se a pessoa esse aqui é para as mulheres. Então eles fizeram outra publicidade explorando o gosto feminino. Porque o olhar da cidade do homem não é o mesmo olhar da mulher. E, consequentemente, cada um tem o seu próprio olhar, porque a cidade sou eu. Sou eu que faço a cidade, sou eu que enxergo a cidade, sou eu que interpreto a cidade. Então, a cidade sou eu. Por favor, a próxima. Então, esta é a cidade que nós queremos consumir. Uma cidade bonita, uma cidade apresentável. Esta é a cidade que a administração apresenta a todos, a administração pública. É a cidade que o comércio apresenta, é a cidade que a indústria quer mostrar aos consumidores. Então, essa é a cidade que nós temos sempre em mente. Por favor, a próxima. E o outro olhar da nossa cidade? Né? O outro olhar da nossa cidade é esta. Né? Será que nós queremos enxergar a nossa cidade deste jeito? Principalmente uma cidade em que nós não temos respeito com o meio ambiente, sendo que a rua principal do comércio de Rio Claro, nos encerramentos de suas atividades, fica imunda, né? Sem qualquer respeito. Isso mostra um alto grau de incivilidade da população rioclarense. Eu sou nascido em Rio Claro e falo isso com dor no coração, mas é um alto grau de incivilidade. Nós percebemos uma cidade em que o processo de exploração da indústria, da construção civil e da especulação imobiliária levou que as pessoas com menos poder aquisitivo fossem empurrados para as extremidades da cidade, sem que elas recebessem qualquer infraestrutura urbanística em desrespeito à sua dignidade humana. Nós percebemos que a cidade encontra resíduos abandonados, ali são veículos, aquele mesmo veículo que serve como objeto de desejo, quando ele envelhece, ele é descartado. Como as pessoas são descartadas quando elas não interessam aos interesses da produção ou dos interesses políticos, né? Então isso fica muito claro. Nós percebemos que é uma cidade em que não há um respeito com o periurbano. O que é o periurbano? É a transição do urbano para com o campo. Então nós não temos nenhum tratamento. Geralmente a rua para e já começa o campo. Não há ali qualquer sentido de proteção às questões da fauna, da flora, dos recursos hídricos. É tudo abrupto, né? Por favor. Então, quem muda a cidade somos nós. E nós precisamos fazer uma reforma urbana já, para que a gente não encontre na nossa cidade, como em todas as cidades brasileiras, essas diferenças tão gritantes de cidades extremamente ricas, de primeiro mundo, e ao mesmo tempo cidades pauperizadas, cidades que
beiram aí a extrema pobreza. Então nós vamos fazer algumas breves considerações teóricas, né? Aquilo que eu falei da Isis Valverde naquela publicidade se aplica então ao espaço. Qualquer espaço, ele, deixando bem claro, ele é uma condição para que aconteçam os fenômenos sociais. Qualquer fenômeno social depende de dois fatores, espaço e tempo, né? Sem essas condições não há condição para que se materializem os fenômenos sociais. E o território é como nós vamos, durante a nossa vida em sociedade, como é que nós vamos moldando aquele espaço, que ele é originariamente natural, depois ele vai se artificializando, e esta produção deste espaço é o território. Então isso tem que ficar bem claro, cada sociedade tem um território próprio, dependendo da sua influência cultural. Não existem cidades e bairros iguais. Eles são extremamente diferentes um do outro, né? Nós temos muitas cidades dentro da mesma cidade. E a territorialidade, para quem não é geógrafo, de uma forma mais simples, é a relação do território com o poder. Então, isto é que forma a territorialidade. É o poder que institucionaliza o uso daquele território. No campo por exemplo, no campo produtivo, o distrito industrial é um território em que o poder econômico determinou que ali fosse um centro de produção de manufaturados ou qualquer tipo de produto. Nós podemos dizer que nós temos a territorialidade imposta pelo crime organizado no caso de tráfico de entorpecente. Então são territorialidades impostas pelo poder, pode ser o poder legal ou o poder que é ilegal, né? Então isso que formata a territorialidade. Walter Benjamin, ele trabalha com um conceito que a palavra alemã Gewalt, ou Gewalt, ela significa tanto poder como violência. Então não existe poder sem violência e não existe violência sem poder. Tanto poder e violência, pelo critério léxico da palavra alemã, ela significa poder e violência. E esta foi uma questão muito séria levantada por Walter Benjamin, quando ele vai estudar a estética da violência, que nós vamos ver mais adiante. Por favor, pode mudar. Bom, dentro do sistema capitalista, então, os espaços urbanos, eles são desenvolvidos dentro de dinâmicas espaciais. Nada é estático, tudo é dinâmico numa cidade. E a gente precisa compreender essas dinâmicas sociais. Nós percebemos, por exemplo, que um local que era, por exemplo, um campo, pode ter sido transformado num centro industrial. Você pode ver um bairro, às vezes, que era pobre e se transformou num centro tecnológico, ou em bairros altamente da elite, em processos de higienização social. Então você chega lá e faz um processo de gentrificação. O que é a gentrificação? Por exemplo, o que acontece em grandes metrópoles. Você pega o centro de São Paulo, que estava deteriorado, etc., você recapitaliza aquele local. Você reinveste para dar uma outra aplicação que tem um valor econômico melhor. Então você leva outras atividades financeiras, etc. Então você reinveste, recapitaliza. A própria atividade vai revalorizar. Então isto é uma valorização, é um investimento para a valorização daquele local. Ao mesmo tempo em que você faz isso, você tem que dar fim às pessoas que são as indesejáveis daquele local. Então você precisa fazer o processo que a gente chama, muitos falam, de higienização social. Expulsa eles para locais mais distantes. Essa expulsão tem várias formas sutis de expropriação da terra. Ela pode ser através de trocar com uma casa da Minha Casa Minha Vida, pode ser expulsando mesmo. Existem várias formas de você expropriar a terra dessas pessoas. O interessante é que esses processos de gentrificação vai criando novas fronteiras urbanas.
Então nós percebemos que cada vez mais as cidades são divididas por fronteiras. Você não passa dessa fronteira. Você não consegue entrar em certos espaços. E cada vez mais a cidade vai sendo privatizada. Cada vez mais a cidade deixa de ser pública, como da sua origem, para ser privatizada. Então nós criamos fronteiras e nós criamos vários... até o Walter Benjamin fala que a cidade é a moradia dos estrangeiros. Muitas vezes nós não conhecemos as pessoas de um bairro do outro e quase sempre não conhecemos nossos próprios vizinhos. Então é a cidade de estrangeiros. São inúmeras barreiras, quer barreiras físicas, quer barreiras fictas, quer barreiras de ordem, das mais diversas ordens, ideológicas, econômicas, sociais, étnicas. E isso é uma questão para a gente refletir sobre a cidade. Ao mesmo tempo em que a gente cria esse processo de gentrificação, nós estamos criando processos de inclusão e exclusão. Eles caminham lado a lado. Tanto você inclui uma nova perspectiva econômica ou social, como você exclui outras categorias ou outras possibilidades de grupos e classes sociais. Bom, o Walter Benjamin ele trabalha com dois conceitos que para nós, que eu utilizei na minha tese, que foram muito importantes, as fisionomias. Quais são as fisionomias da cidade? E para a gente compreender as fisionomias da cidade, o Walter Benjamin ele criou a figura do flaneiro. O flaneiro é a pessoa que perambula pela cidade de forma descompromissada. Se você quer compreender uma cidade, você tem que perambular de forma descompromissada, não ter compromisso a nada. E foi o que eu fiz na minha tese. Eu perambulei de forma descompromissada, fiquei olhando pelos detalhes que são imperceptíveis no nosso dia a dia. E o Walter Benjamin falava o seguinte, que eram os pequenos detalhes que nós não percebemos diante da nossa correria, da nossa, entre aspas, não perder tempo, né? Porque no sistema capitalista, nesse novo sistema de produção de excedentes de mercadoria, nós não podemos perder tempo. E esse não perder tempo é porque nos leva, inclusive, a não ter relógio dentro do shopping. Porque o shopping tem que ter o tempo vazio do consumo. Vocês já viram algum relógio dentro de shopping? Não tem. Porque lá você tem que estar com o tempo vazio. O tempo necessário para você comprar, quanto mais, melhor para aquele processo. E é interessante que eu adotei esse conceito de fisionomia, que é a expressão que ele usa, traduzindo fisionomia. E é da fantasmagoria, aquilo que eu falei para vocês. A gente quer ser reconhecido de uma certa forma, a sociedade quer ser reconhecida de certa forma, mas no fim ela não consegue enxergar o que realmente acontece. Um exemplo, por exemplo. Uma cidade que ela tem muitos bairros fortificados, né? Os bairros que a gente chama enclaves fortificados, que geralmente são condomínios fechados. As pessoas acham que aquilo vai gerar segurança, o que nós vamos ver que é uma mentira. Muito pelo contrário, ele vai gerar mais violência, ele vai retroalimentar. Por quê? No momento em que você não inclui as pessoas, você está criando desconfiança no outro, ódio, suspeita, né? Raiva, e isto gera violência. Então, isso é uma fantasmagoria. Então, a segurança passa a ser um gerador de violência e, ao mesmo tempo, é uma mercadoria. Porque vai valorizar o imóvel de um condomínio fechado. Vai virar uma mercadoria, a segurança vira uma mercadoria no momento em que ela pode ser entendida igual a produto de segurança, ou seja, as câmeras de filmagem podem ser entendidas também como cercas de proteção eletrificadas e tantas outras tecnologias de segurança. Tá, a próxima, por favor. Então, fantasmagorias são essas mercadorias que nós não queremos enxergar no nosso dia a dia. E essas fantasmagorias, por exemplo, como eu falei para vocês no caso da violência e criminalidade, a violência em si e a criminalidade em si é uma mercadoria.
uma mercadoria que estimula a indústria farmacêutica no sentido em que se consomem mais ansiolíticos, antidepressivos. É uma indústria que vai gerar aí a questão da indústria armamentista. Ao mesmo tempo, na questão do espaço urbano, ela vai atuar diretamente no comércio, na produção de residências e habitações, indústrias e por aí afora. Bom, na tese, quando eu defendi, fui analisar a cidade de Rio Claro, eu usei a violência e a criminalidade como um catalisador para eu analisar todo o processo social e urbanístico de Rio Claro. Então eu comecei a querer enxergar a totalidade dos fenômenos sociais que têm alguma relação com a violência e com a criminalidade. Que o Walter Benjamin, a gente que é da área das ciências sociais, que atuamos na área das ciências humanas, nós nunca podemos analisar um fenômeno social de forma isolada. Nós sempre temos que analisar os fenômenos sociais numa visão de totalização, porque senão nós podemos ser levados a contradições, a erros, a distorções. Então, neste contexto, foi que eu transitei pela arquitetura, pela urbanística, pelas letras, pela sociologia, filosofia e vários outros ramos do conhecimento humano. Bom, só me enxergar aqui. Eu vou pedir licença só para eu criei um conceito, tá? Na minha análise sobre a questão da violência, como a gente pode considerar uma cidade violenta, né? Geralmente as pessoas falam que a cidade é violenta por uma visão estatística somente, né? Ou por qualquer outro viés. Então eu cheguei à conclusão que não, que você tem que ter uma visão para definir o que é uma cidade violenta, considerando criminalidade, não somente a criminalidade. Você tem que analisar vários saberes para poder dizer se aquela cidade é violenta. E aí eu fui buscar, criei um conceito dentro da tese, não sei se vai vingar isso na geografia, mas já está criando uma certa polêmica. Eu criei um termo que é cidade constelar de criminalidade. E essa questão de cidade constelar, por que eu fui buscar? Existe o Mallarmé, é isso mesmo, que eu não enxergo direito daqui? Ele foi influenciado por Baudelaire. E o problema não é só, viu, Tereza? O problema é que a minha cegueira é grande também. Aí ficou bom. E aí ele cria, ele é o precursor do movimento constelar. O movimento constelar, ele surge na poesia do simbolismo francês. E é interessante, ele criou um poema, né? Ele foi autor de um poema, um lance de dados jamais abolirá o acaso. É interessante esse poema. E esse poema, ele cria, assim, ele elaborou esse poema com as palavras de diversos tamanhos, em diversos locais, em que você pode ler esse poema em diversas posições. Ele permite esse tipo de uma nova estética de leitura. Então o que acontece? Ele amplia a linguística, os processos linguísticos de compreensão do interagir das pessoas, e principalmente você pode levar a interpretar outras linguísticas, como a do direito, a linguística da arquitetura, né? Isso é muito interessante. E eu pego então esse conceito constelar e passo a construir então o que seria uma cidade constelar de criminalidade. E a cidade constelar é uma cidade que ela está toda assim, na prática, ela é cheia de pontos de crime. E esses pontos de crime podem estar espalhados ou concentrados, mas eles formam constelações. Então você tem quando eu espacializei a criminalidade de Rio Claro em mapas, eu falei assim, nossa, eu estou diante olha só a construção, eu estou diante
do infinito. Eu estou vendo o céu. O céu aqui, só que é o céu do crime, é o céu da violência. É igualzinho, você reproduz, são várias constelações. E muitas vezes, algumas constelações mais concentradas, homicídios, outros roubos de veículos. Ficou muito claro isso. E aí eu crio. E no Brasil, né, esse movimento constelar, o Cruz de Souza foi o principal defensor. E é interessante que isso acontece, né, esse movimento, entre 1893 a 1895, com algumas revoltas, né, somente contra a burguesia, né, aqui no Brasil. E é nesse período que a cidade de Rio Claro vai receber a maior influência para sua formatação espacial e formatação política. Então, essas influências advindas do simbolismo francês, do iluminismo francês, das revoltas populares, etc., vão atuar diretamente na espacialização da cidade de Rio Claro. Bom, eu construí o conceito de cidade constelar, e aí que é interessante, levando em consideração, eu só vou pedir licença que eu tenho 20 graus de miopia, eu tenho um pouco de dificuldade às vezes de enxergar. Então, olha, eu fiz assim, ó, o espaço urbano com... O que é uma cidade constelar? É uma cidade, então, que tem uma incidência de crimes que está acima da média dos patamares. Ainda bem que é a violência, Então, olha, só para vocês entenderem. Então, o espaço urbano, em que você encontra uma incidência criminal acima dos patamares regionais, ou nacional ou internacional, ela está saindo da média, né? Então, esse é um parâmetro que nós já traçamos. Segundo parâmetro é o processo civilizatório. Nós temos que analisar o processo civilizatório daquela cidade. Se esse processo foi extremamente violento ou violento para que forme esse caldo cultural da cidade. Porque Rio Claro não é violenta hoje à toa. Ela tem um caldo de um processo civilizador extremamente violento. E depois nós temos que verificar se essa criminalidade, essa violência, está distribuído em grande parte do seu território ou em partes assim bem definidas, mas com grande intensidade. Outra coisa que a cidade constelar de violência nos chamou a atenção é que ela muda a paisagem urbana. Vocês vão perceber que uma cidade que tem uma alta incidência de violência, ela muda a paisagem. Nós vamos ver que nós vamos ter dentro das cidades com alta incidência, uma cidade formada por guetos. Ela vai ser constituída especificamente por guetos, ela vai ter uma arquitetura militarizada, ela vai ter enclaves fortificados, né? Esta vai ser a paisagem urbana da cidade. Ela tem também um grande processo de segregação socioespacial, a cidade constelar de criminalidade, e reflexos negativos à qualidade de vida dos seus habitantes. O medo e o sentimento de insegurança, nós vamos perceber que vai atuar diretamente no aumento dos problemas de saúde mental da cidade. Nós vamos verificar que a causa mortes nessas cidades, elas nas faixas etárias mais jovens, até os 26 anos, e é o caso de Rio Claro, a principal causa mortes é a violência, é as causas externas, que é acidente de trânsito, homicídio, suicídio. E se a pessoa consegue vencer essa etapa, depois a principal causa mortes em Rio Claro decorre dos aparelhos circulatórios, infartos e derrames. O estresse desta cidade levam as pessoas a óbito em decorrência de infarto e derrame. Pode ser definida como uma fobópole, uma cidade fobópole. Esse termo não é meu, tá? A linguística desta cidade é uma linguística da racionalidade da guerra e que privilegia o discurso do direito do inimigo.
Direito de inimigo é aquilo que é o estado de guerra. O inimigo não tem direito a nada. A ampla defesa, o contraditório, as penas têm que ser elevadas, pena de morte para muitos casos, prisão perpétua. E a racionalidade de guerra é aquela que fala assim, olha, do seu lado pode estar seu inimigo, do seu lado você pode ser a próxima vítima. Se vocês lerem os jornais de Rio Claro dos últimos 5 anos, verifiquem qual é o discurso desses jornais. Tá? É uma questão assim que eu trago para uma reflexão aqui de vocês. Tá? Próximo. Bom, processo civilizador de Rio Claro. Qual foi o processo civilizador de Rio Claro? Rapidamente, tá? Para falar para vocês. Nós tivemos um processo de povoamento em Rio Claro imposto em um período de transição histórica, em que a gente estava saindo do regime colonial para o de Sesmarias. Então, Rio Claro surge, né, em períodos que eram destinados Sesmarias, do Império para a República e da escravatura para o trabalho livre. Aqui em Rio Claro foi um dos grandes marcos do sistema capitalista de grandes lavouras. Rio Claro foi uma das cidades brasileiras e foi reconhecidamente como uma cidade marcada pelas grandes lavouras. Então, o expansionismo territorial era fundamental para garantir esse processo das grandes lavouras. A concentração da terra teria que ficar na mão de poucas pessoas, de poucos senhores da terra, para que isto fosse à frente. Então, a expropriação das terras foram violentas e Rio Claro surge, né? Até eu falo aqui, a primeira cismaria que foi aqui de Rio Claro foi de José Inácio Ribeiro Ferreira. A doação foi fraudulenta, ele fraudou o título de doação que ele recebeu então do imperador. Rio Claro surge então sob o manto do estelionato. Tá? Bom, isso não sou eu, vocês podem estar, é documentado. Tá? Em 1835, no interior de São Paulo, nós tínhamos 32 crimes de morte por 1.000 habitantes. Isso é elevado. Para vocês terem ideia, hoje aqui em Rio Claro, com a grita toda da violência, que é alta mesmo, nós temos uma média de 20 homicídios por 100.000 habitantes. Naquela época, em 1835, era 32 crimes por 1.000 habitantes. Agora, no distrito aqui, que incluía Rio Claro, Piracicaba, era Limeira, 176 crimes de morte por 1.000 habitantes. Vocês imaginam, a cada 1.000 pessoas morrer quase 180 pessoas? Era uma verdadeira carnificina aqui em Rio Claro. O cara olhou para o outro assim, não gostou, matou. Os escravos não tinham direito a nada. Eram os esquartejados. Barão de Gramungol, como digo aqui, ele praticava perversidades sexuais, né, contra as escravas. E o interessante é que ele convidava as pessoas de maior qualidade da cidade a participar dessas orgias. Ele sepultava escravas, sepultava não, ele enterrava vivas escravas, jogava no açude as escravas amarradas. Então, Rio Claro, quando você canta o hino nacional, o hino daqui da cidade, eu fico pensando, né, quando ele fala no hino da cidade, que graças aos nossos impolutos antepassados, que eu não tenho esses impolutos, não são meus antepassados nada, eu não tenho antepassado de estelionatário nem de homicida. Então, acontece o seguinte, mas quando eu falo isso, aqui no arquivo histórico, eu quero deixar o seguinte, é o discurso da alienação. O hino passa a ser um processo de alienação, de nós não reconhecermos que nós somos uma cidade violenta historicamente. E enquanto nós não tomarmos consciência que somos uma cidade violenta, nós não vamos mudar esse contexto. Então nós precisamos pensar até no hino. E levar na escola para a gente, para as criancinhas, será que isso é verdade? Que vocês estão cantando? Eu não quero fazer aqui qualquer crítica à autora do hino, mas que ela fez isso inserida num momento histórico em que tudo era bonito e que só existia coisa boa. Então a gente tem que analisar o período, mas a realidade é esta. Então, refletir e analisar o processo urbanístico pelo viés da criminalidade e violência para compreender a sua totalidade. Eu vou flanar um pouquinho pela cidade de Rio Claro, eu vou mostrar algumas fotos para vocês e a gente vai
Fotos e... nós vamos mostrar fotos e imagens. Um gráfico é uma imagem. Então nós podemos perceber que quando a gente fala da criminalidade em Rio Claro, excetuado o furto que tem mantido, né, desde 1999, uma média aí de 1.400 crimes, quase 1.400 crimes, em média, ele tem se mantido nisso. Teve alguns picos e tal. Mas o roubo, o homicídio, né, e o roubo e furto de veículo, ele está sempre num processo contínuo e crescente, em forma de escada, e às vezes ele tem uma pequena queda, depois ele sobe, queda, sobe, e a gente não consegue... E para que verificasse esse processo, porque aqui vocês vão me falar, mas o roubo começou a ter uma queda, né? Tá, mas eu precisaria de uma tendência de no mínimo 5 anos, porque nós já estouramos, já subimos de novo. Foi interrompido isso aqui em 2012, né? Já começou uma linha ascendente novamente. Então, esse é um processo de uma série histórica constante de crescimento da criminalidade de Rio Claro. Tá? O roubo sempre tem um elemento de violência. Pode ser uma violência moral, uma coação, né? A pessoa usar de uma coação, se você não me entregar eu te mato, tal, apontar. Ou a violência física, a pessoa chegar mesmo a agredir para subtrair um bem de uma pessoa. O furto não tem o elemento violência. Tá? Bom, aqui nós temos a taxa anual das prisões de tráfico de entorpecente de Rio Claro. Eu acho que a política de repressão ao tráfico de entorpecente, as políticas do entorpecente têm que ser repensadas no Brasil. Não é o momento, mas eu quero consignar que eu sou favorável a repensar essa política. Tá? Mas aqui em Rio Claro nós percebemos que ela foi sempre crescente. Então, se ela é crescente, nós perdemos esse contexto. Então, nós temos que revisar isso aí. Poxa, se nós reprimimos, prendemos, tal, e não surtiu efeito, alguma coisa está errada, vamos repensar. E aqui em 2010, 2011, caiu um pouco. Aí vocês vão me perguntar, caiu o tráfico em Rio Claro? Não, é que a polícia deixou de reprimir. Também, é um outro fator, tá? Em relação às demais cidades da região. Não me pergunte por quê. Tá? Bom, mapa da distribuição, tá, espacial de eventos roubos e roubos de veículo. Então, pessoal, quando eu mostrei os gráficos, a gente pode falar assim, aconteceu 1.400 roubos num ano aqui em Rio Claro. E mais 1.400 roubos de veículos, 2.800, 2.500 roubos. Isso é o que foi registrado, porque eu quero consignar que apenas 40% dos roubos são registrados. Tá? Uma pesquisa que eu já fiz. Então, por quê? Porque o pequeno roubo, as pessoas já caiu em descrença, etc., não vão mais registrar. Tomou o celular, o relógio, a moleque, a criança, a senhora, a mulher, não vai fazer. Não vai fazer ocorrência, não quer se expor, não acredita na polícia, não acredita na justiça, não acredita no Ministério Público, não acredita que vai ressarcir, e não acredita e ainda vai se sentir insegura na frente da pessoa que cometeu o crime. Mas o que eu quero retomar, quando eu falo em cidades constelar, quando você olha essa imagem de 5 anos de roubos de carro e de veículo, e você olha essa imagem, você pode concluir, cada um da sua forma, Rio Claro é ou não violenta no aspecto da criminalidade. Embaixo está a base cartográfica. Tá? Então, quase a gente não enxerga a base cartográfica. Existe uma mancha, praticamente, em cima de grande parte da territorialidade de Rio Claro. Praticamente não existe um quarteirão, uma rua de Rio Claro que não aconteceu um crime de roubo nos últimos 5 anos. Tá? Aqui é a questão do tráfico, a espacialização do tráfico, também aí de 2007 a 2011. Aí vocês vão me perceber que a espacialização do tráfico de entorpecente, eu queria só fazer uma consideração aqui, se eu conseguir enxergar, aqui é o campo de aviação. Aqui são os condomínios fechados, não tem tráfico, viu?
Só teve um ali porque é mato, viu? Pegaram algum cara de bicicleta ali. Tá? Aí você pega alguns bairros aqui, por exemplo, Jardim Claré, etc. Também não tem, viu? Aqui assim, ó, alguns lugares aqui em Jardim Claré, alguns lugares aqui, não tem. Mas em compensação, onde tem pobreza, puta merda, tem traficante. Tá? Por favor. Bom, aqui, pessoal, é o mapa que eu juntei, então, os roubos de veículo, os homicídios e o tráfico de entorpecente. Olha como que já ficou. Aí você vai me falar, nossa, tudo isso, mas isso aqui corresponde só a 35% dos últimos 5 anos. Porque foi a amostra que nós conseguimos colocar. Porque olha só, eu consegui georreferenciar 3.600, arredondando, 3.600 crimes destas naturezas. Enquanto aconteceu nesse período, 10.300 crimes. Então, corresponde a 35%. Aí eu quero deixar claro para vocês. Se eu pegasse uma série histórica de 10 anos, Tereza, de 2002 a 2011, nós teríamos aqui em Rio Claro 17.825 crimes de roubo, entre roubo, homicídio, etc. Tal, daria esse total, que corresponderia a apenas 20%. Então nós teríamos que multiplicar essa mancha por 5. Por 5. E aí eu pergunto, isto é cidade? Isto é cidade? Né? Não vou responder, cada um tem a sua resposta. E eu não coloquei aqui, por exemplo, nesse período de 10 anos, que nós tivemos 25 mil furtos. Eu não coloquei estupro, não coloquei crimes contra a administração pública. Mas esses não acontecem, realmente, no Brasil não acontece. Tá? Então, imagina, Tereza, como é que ficaria esse mapa? Então, concluindo, né? Uma conclusão minha, podem ter outras conclusões. A imagem dialética representada por um único borrão, a barbárie contemporânea. Não restaria um espaço digital cartográfico que comportaria todas as modalidades delitivas. Pessoal, se eu fosse colocar aqui todos os crimes de um período de 10 anos, eu não teria espaço para colocar no mapa digital. Tá? Vou para a próxima. Aí eu peguei isso aí, fui andar pela cidade e fui ver. Olha, eu peço respeito, né, às pessoas. Eu não pus endereço aqui por respeito às pessoas, mas isso aqui tem um enfoque meramente científico para a gente compreender os locais, o domicílio, o endereço de onde estão acontecendo os crimes. E estes são os endereços dos homicídios de Rio Claro, dos locais de homicídios. Todas casas humildes, de baixo padrão construtivos, em bairros periféricos ou das extremidades. Quando acontecem em terrenos, geralmente em terrenos baldios, de pouca infraestrutura urbana. A gente infere, por essas imagens, que o homicídio se relaciona com a pobreza em Rio Claro. Também, é um dos fatores, não é o único, mas também com a pobreza. O homicídio não acontece em local, nos últimos tempos não tem acontecido em locais mais privilegiados. Nós tivemos 2 homicídios, 3 homicídios, não me falha a memória, na cidade de Jardim, mas foram homicídios passionais. Passionais, mas os homicídios decorrentes de disputa, de tráfico, ou mesmo em decorrência de baixa qualificação das pessoas, e crimes passionais envolvendo, às vezes, as culturas mais beligerantes. Não estou dizendo que as pessoas que moram na periferia são mais violentas, mas o abandono dessas pessoas de serviços e equipamentos públicos tem um fator impactante em cima dessa criminalidade. Por favor. Aqui são os locais dos tráficos de entorpecente. Não é diferente. Também são casas de baixo padrão construtivo e a sua grande maioria
nos bairros. Em Rio Claro, o bairro desses últimos anos que mais flagrantes foram lavrados foi no bairro do Estádio e no bairro Consolação. É porque ali fica a diesel, o policial também é meio acomodado, então ele não quer ir muito longe. Então ele fica por ali mesmo que tá bom. Tá? Por favor. Os locais de roubo. Os locais de roubo, o que nos chama a atenção, que todos eles são fortificados. Olha só, todos fortificados. Então, pessoal, aquilo que eu falei para vocês, enclave fortificado não evita roubo. Só gera violência, só gera individualismo. Por quê? Porque o roubo é elemento surpresa. Né? É o elemento surpresa que caracteriza o roubo. E aqui em Rio Claro ficou isso muito claro. Tá? Por favor. Aqui é a questão do acidente de trânsito. Não, ficou comprovado aqui pelas fotos que não serviram para nada. Né? Todos os casos fortificados, dá para voltar um? Não. Olha só, todas as casas aqui, olha, muro alto, fechado, com segurança, não evitou o crime. Quando não é comércio, os imóveis todos eram, olha só, tudo fechado, não evitou. Então, está comprovado que a arquitetura militarizada só gera crime, mas não contém a criminalidade. Tá? Aqui o acidente de trânsito. E aí o que eu queria mostrar um dia para o prefeito, para o pessoal, é o seguinte. Fica muito claro, os vermelhos são os com vítimas, tá? Com vítimas, e os azuis não. Então, onde tem a maior vitimização, e claro, são poucas ruas, 6, 7 ruas, corresponde a 70% dos acidentes fatais, ou com gravidade, ou com vítima na cidade. Acredito eu que com políticas públicas simples e baratas, a gente poderia reverter essa situação. Por favor, a próxima. Aí eu fui pensar como é que Rio Claro foi planejado, né? Então, Rio Claro, ela é muito interessante, o planejamento de Rio Claro. Ela surge ali onde era o antigo campo do Rio Claro Futebol Clube, ali na Avenida 10 com Rua 6 por ali. Hoje é uma praça, ali surge Rio Claro. E ali porque tinha um curso d'água que era importante para o abastecimento e sobrevivência das pessoas. As cidades surgem sempre perto de água, né? Tem curso d'água. E aí a cidade foi crescendo e o que é interessante é que o traçado da ferrovia, o primeiro traçado da ferrovia, que é esse daqui, ele foi muito interessante porque ele se transformou numa barreira. Ele teve um papel de muro de Berlim. Tá? O que acontece? Quando a cidade foi expandindo e as pessoas mais humildes foram expropriadas, elas foram jogadas para a pós-linha. Trabalhador, operário, migrante, eles vinham, era para o Grande Cervezão, Cidade Nova, então ficava aqui os senhores, a alta sociedade ficava na região central. Então esse foi o processo. Então nós vamos usar barreiras para segregar. Tá? Depois, e nós tivemos outras barreiras, que poderia citar inúmeras barreiras, mas eu vou citar as principais. A segunda barreira que nós percebemos foi a rodovia Washington Luiz. Depois de 1975, 1980, quando aqui essa parte de expansão para os guetos de pessoas mais humildes começaram a se tornar para o mercado imobiliário não tão interessante esse distanciamento, eles pulam a rodovia. E aí começam a surgir os bairros que eram destinados às pessoas. Hoje o Inocop, por exemplo, que no começo era um bairro popular, as pessoas que eles, com a qualidade do bairro, com as infraestruturas, muitos deixaram aquele local ou, com a expansão, o que acontece? Eles foram, agora não, agora nós temos que colocar outra barreira.
que é o novo traçado da ferrovia, que já não é tão novo. Então aqui tem o teto, e aí, teto não, desculpa, Terra Nova, Guanabara, Jardim Novo, é tudo aqui. E é aqui que acontece a maior repressão e o maior número de homicídios de Rio Claro, como aqui nessas extremidades também. Então os homicídios, né, e tráfico são reprimidos mais intensamente nesses locais. E aqui também, nesses locais. E os bairros, condomínios de elite, além de terem olha só, as barreiras da linha férrea, da rodovia, eles têm a barreira do aeroporto, que isola os condomínios. Então você tem uma proteção aqui para controlar a circulação de quem você quer nesse trecho. Essa é a racionalidade da expansão urbana de Rio Claro. Tá? A especulação imobiliária levou essa racionalidade também militarizada. Não, eu acredito que isso vai acontecer. É questão de tempo. A única questão que a gente traz, né, Tereza, é como vai ser ocupada essa área do aeroporto. Vai ser somente para condomínios de alto luxo? Ou nós vamos também procurar uma cidade mais inclusiva e ali também obrigar a ter construções para os mais diversos setores da sociedade? Ou nós vamos ter uma zona sul de rico e uma zona sul norte de trabalhador e pobre? Então, mas para a gente quebrar essa barreira, é que nem nós temos que pensar o processo de urbanização de Rio Claro, quando a gente pensa, quando tirar o trilho e fizer a avenida lá, se realmente nós vamos fazer uma integração, ou se esta avenida expressa não vai continuar segregando como a rodovia segregou. Esse é um questionamento que a gente tem que trazer sempre presente. Tá? A segregação socioespacial e a criminalidade, ela levou também a certos tipos de concentração. O que acontece? O crime de roubo, embora com esses processos de segregação, que eu mostrei essas barreiras, no fim jogou tudo para dentro da barreira que eles queriam segregar o crime contra o patrimônio. E o crime contra a vida e o tráfico foi jogado para fora das barreiras, né, na dinâmica espacial de Rio Claro. E os roubos de carro e furtos de carro, eles estão muito relacionados com as proximidades das rodovias. Quanto mais próximo, ou se você tem vias expressas ligando a rodovia, uma Visconde do Rio Claro, algumas avenidas, por exemplo, a Avenida Brasil, lá em cima, que liga a rodovia para Araras, etc., aumenta a intensidade de furto e roubo de veículo. Então, conforme você pensa a cidade, você estimula o crime também. Tá? Vamos ver a próxima. Bom, aqui o planejamento urbano. Então, nós percebemos que aqui, né, nós temos aqui a criminalidade, e eles são as ruas de Rio Claro, as avenidas, elas serviram para estruturar aqui eixos de crimes. E é interessante que cada eixo tem uma predominância de um tipo de crime. Não há uma homogeneidade, embora há uma heterogeneidade dos crimes, mas há uma homogeneidade mais intensa de certos crimes em certas regiões. Então, a gente tem que refletir as políticas públicas em cima desse processo também. Aqui foi uma radiografia, né? Seria uma panorâmica, que não ficou muito bom aqui. Aqui seria a base cartográfica embaixo, aqui, né? Mas aqui seriam os homicídios culposos, são os acidentes de trânsito. Você percebe que nos últimos, de 2007 a 2011, eles permanecem sempre nos mesmos locais, na mesma região. Aquilo que eu falei para vocês, são eixos que estruturam. Olha só o homicídio. O homicídio, praticamente, ó, ele também está sempre delimitado numa região da cidade, num bairro, em certos bairros. A mesma coisa o roubo. Eu estou falando dos pontos mais intensos. Tá? E o roubo de veículo. Aí nós perguntamos, por que não se faz uma política pública mais abrangente, não só repressiva, mas também, se a polícia quisesse agir com inteligência,
é usar os dados, né? Eu tentei, como delegado, levar isso para a gente pensar, não para reprimir, mas para fazer a prevenção. Até hoje eu não fui escutado. Difícil, sabe? O conhecimento científico é muito refratário, né, em certos segmentos. Não se aceita sugestões de outros ramos da ciência. O direito ainda é a ciência mãe de tudo, né? Mas é a maior expressão ideológica de um povo. E é a maior expressão ideológica de dominação de quem está no poder. Este é o direito, é a linguística do direito. Tá? Por favor, a próxima. Este seria o local de Rio Claro com maior concentração dos crimes violentos da cidade. Tá? Esse seria o local. Tá? E aqui é a região mais violenta do que nós conseguimos da amostra que nós pegamos. Então, aí você me fez uma pergunta. Então, em off aqui, né? Região Central, Indaiá, Vila Alemã, Bela Vista, Vila Operária, essas são as regiões mais graves da cidade. Tá? Oi? Classe média e comércio. E muita população que nós poderíamos ser sazonal, que geralmente tem universitários também. Então, e rotas de fuga, como eu falei para vocês. E também processos que nós percebemos, que são os processos de passagem, muitos bairros de passagem, que a gente chama. Então nós teríamos que buscar uma modificação de políticas públicas inclusivas nesses demais bairros. É aquilo que eu falo, nós estamos criando cidades fractais. Então nós temos que homogeneizar mais a cidade. Bom, então o que acontece? Aqui então, olha, a região mais crítica da cidade, que eu falei para vocês, depois vai diminuindo um pouco a intensidade e tal. Então as barreiras não impediram que os crimes de roubo fossem consumados na região central e nos bairros de elevado padrão construtivo ou naqueles com atividades econômicas. Os enclaves fortificados e arquitetura militarizada não impediram a ocorrência dos crimes também. Os bairros periféricos marcados pela exclusão socioeconômica isolou os homicídios e os perigosos, considerados perigosos, dos que moram em condições melhores. Tá? Pode mudar. Então, na dinâmica espacial ficou muito claro, né, que, por exemplo, homicídio e tráfico de entorpecente, ele é menor na região central, em tese não, pelo menos nos dados concretos sim. E vai aumentando conforme se vai indo para os bairros. Enquanto que o roubo e furto e roubo de veículo, nos bairros ele é menor intensidade, conforme você vai aproximando do centro e dos bairros limítrofes ao centro, ele vai aumentando. Então essa é a dinâmica aqui. Esses são os enclaves fortificados que eu falo para vocês, esta cidade que nós estamos construindo. Uma cidade em que prima, né, por guetos. É interessante, eu vou contar até uma historinha rápida para vocês. Nas minhas pesquisas, foi criado aqui na época, em Rio Claro, a Morada do Sol, que é um bairro que foi condominizado, virou um condomínio. E aquele bairro, Morada do Sol, que ainda existe, depois eles fecharam ele, etc., muito interessante, foi construído para pessoas de faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos. Naquela época, isso em 2005, 2006, se não me falha a memória. E é tão interessante que na época ainda não tinha esse projeto Minha Casa Minha Vida, porque o projeto Minha Casa Minha Vida, ele não é para garantir a moradia, ele foi inserido no plano de aceleração do crescimento, ele é visto como um negócio, não como uma garantia de direito à moradia. Ele está numa sistemática capitalista muito diferente. E a Morada do Sol é interessante, que quando entregaram, a Electro não queria fornecer energia elétrica para os moradores. E argumentava que eles tinham medo de não receber pelo serviço prestado. E na época eles queriam que a prefeitura fosse a avalista e que a prefeitura pagasse as contas de luz para a Electro, fosse a responsável, e depois a prefeitura recebesse em nome da Electro para ressarcir o erário público. Aí eu pensei comigo, né? Poxa, o nome já é sugestivo, Morada do Sol, então não precisa de energia elétrica, porque lá o sol é permanente, né?
Mas essa é a linguística que a gente tem que pensar sobre a cidade. É uma linguística que a gente tem que refletir. Aqui é um projeto Minha Casa Minha Vida, o São Quirino. Bom, nem entregaram, já também fecharam ele. Tela e guarita. Então, hoje é isso que acontece. Por favor. Aqui é a cidade de Rio Claro, a cidade de Estrangeiro. Aqui é uma casa, olha, uma casa de um bairro mais humilde. Bom, essa ainda acho que a pessoa recebeu há pouco tempo. Mas todo mundo recebe, olha como que transforma a casa. Recebeu a casa, muro, portão alto. E aí o resultante é isso aqui, olha. Essa é a paisagem de Rio Claro. Que a gente não quer enxergar. Nós não queremos enxergar que Rio Claro está se transformando nisso. Em ruas vazias, em que as pessoas chegam de carro, apertam o controle remoto, abrem o portão e entram. E aí eu não sei quem é meu vizinho lá da frente, do lado. Uma cidade de Estrangeiro. Uma cidade que prima pelo individualismo. Isso não é só Rio Claro. Isso é um projeto urbanístico globalizado. Então, aí eu volto a retornar. Isto é uma cidade? Por favor. Bom, eu peguei também a dinâmica daquele condomínio fortificado, já tinha mostrado as fotos, né? E aqui é a entrada de uma penitenciária. Eu desafio vocês mostrarem qual é a diferença. Então, você tem aqui a gaiola, você entra, fecha aqui você dentro da gaiola. RG, quem você é, acenda a luz, apaga a luz. E aqui é da penitenciária, que você entra aqui, fecha o C, aí você entra. Aliás, né, a grade da penitenciária é até mais fajutinha que de lá, né? E aqui, segundo conta, estão os mais perigosos. Aqui está aquele goleiro de futebol preso, que matou aquela moça lá, Elisa Bruno, tá nessa penitenciária. Olha só como é que nós estamos transformando as nossas cidades. Bom, aqui é o CDHU Santa Elisa, tá? Processo de blocos, aqui as escadas, e aqui é uma penitenciária norte-americana. Tem diferente? O tamanho desse apartamento é diferente do tamanho da cela? Quando era delegado, a única ascensão que o pessoal tinha da periferia, pelo menos as crianças, era se tornar chefe do PCC. Na verdade, eu entrava em várias casas que eu entrei, investigação, tinha lá fotografias, né, dos líderes do PCC. Por quê? Porque aqueles jovens não viam perspectiva outra senão aquela. E aí nós estamos já dizendo a eles que eles têm que morar numa penitenciária. Porque se eles forem presos, não vai sentir diferença. É o mesmo modo de transitar, o mesmo modo de habitar. Né? Sinceramente, eu acho que isso deveria ser proibido numa cidade. Esse tipo de construção que afronta a dignidade das pessoas. Por favor. Aqui a questão da exclusão social. Esses dados da exclusão socioeconômica, isso nós pegamos aqui num período da cadastro único daqui da ação social, né? E a gente percebe que a cidade ela tem a parte mais pobre nas suas extremidades. Mas depois, né, isso aqui foi em maio de 2010. Em julho de 2011, praticamente um ano após, já havia aumentado. Porque eles conseguiram cadastrar mais gente para entrar em programas sociais, então foi aumentando, né? Foi aumentando. Mostra que vamos excluindo. Mas já tem também uma coloração mais intensa em alguns bairros mais localizados. Isso por quê? Por favor. Por quê? Porque eu fui pegar o censo IBGE 2010, constatei que 23,8% da população rural de Rio Claro vive com 1/4 do salário mínimo. Extrema miséria. O rendimento mensal domiciliar per capita do trabalhador urbano é de R$ 873. A média de moradores de Rio Claro por domicílio é 3 pessoas.
E no rural é 556. Então já há uma exclusão. Quem trabalha no campo já ganha menos. Aí eu fui buscar salários mínimos nos brancos, né, que ganham mais de 10 salários mínimos. Brancos, apenas 2.894. Não chega a 3.000 pessoas que ganham mais de 3.000 salário mínimo em Rio Claro. Depois os pardos, 104. Eu estou usando o termo que o censo do IBGE usa. A pessoa de cor preta, nenhuma pessoa ganha mais que 10 salários mínimos. Pode até existir, mas no censo não foi registrado nenhuma pessoa. Ou cidade justa. Com mais de 10 salários mínimos, então, são 3.007 pessoas, o que equivale a uma população de 1,6% da população de Rio Claro ganha mais que 10 salários mínimos. Por outro lado, nós percebemos que a renda mensal per capita nominal do homem é 1.659 e da mulher 1.100. A mulher ganha 50% a menos. Vocês mulheres continuam sendo desvalorizadas em Rio Claro. População urbana. Olha só, 14%, que é 13,9%, 14% da população urbana vive com meio salário mínimo. População rural, 24%, com meio salário mínimo. O rendimento do Rio Clarense, então, olha, 69.365 pessoas ganham em torno de 1 até 3 salários mínimos. E 85 mil pessoas, quer dizer, de 1/8 até 1 salário mínimo, 70 mil pessoas recebem em Rio Claro, gente. 70 mil pessoas. Aí quando eu vou de 1 a 3 salários mínimos, vai 85 mil pessoas. Somando os duas, 154 mil pessoas, 82% da população do Rio Claro, ganha de 1/8 a 3 salários mínimos. A população de Rio Claro é pobre. Pobre. E que cidade que nós queremos construir? Qual que é o projeto da nossa cidade para o futuro? Né? Nós queremos desenvolver para quem, como e para quando, que forma. Né? Pelo que eu estou vendo, é um crescimento não inclusivo. Nós vivemos numa sociedade não inclusiva. Por favor, próxima. Outras formas sutis de violência que eu percebi. Bom, eu posso citar para vocês que nós temos aqui em Rio Claro 67 mil domicílios e destes 7.500 estão desocupados. Né? 10.000 domicílios, 10.500 domicílios, 32 mil pessoas moram em domicílios que não tem nenhum tipo de árvore. Não tem nenhum tipo de arborização. 3,1 é a média de moradores por domicílio. 68% dos domicílios rurais tem saneamento inadequado ou semi-adequado aqui no município de Rio Claro. Nós temos que pensar no saneamento do pessoal. Acessibilidade. Rio Claro tem 57 mil domicílios que não tem acesso a cadeirantes. Eu até coloco a cidade dos bem-dotados. Rio Claro é a cidade dos bem-dotados. Né? Aí nós temos aqui 5 mil pessoas convivendo com lixo, 13 mil pessoas vivem em domicílios sem calçada, 12 mil domicílios e logrador sem identificação. As pessoas não têm identificação do local em que moram. Não conseguem criar um sentimento de pertencimento. Tá. Por favor, próximo. Exclusão socioeducacional. Só para traçar o último censo, né, de 2010, apontou então, eu vou pegar só as pessoas de mais de 60 anos, tá? que 22% das pessoas da cor preta, em Rio Claro, com mais de 60 anos, são analfabetas. E 26% da parda são analfabetas. Quer dizer, o processo, a escravidão, esse processo libertário, está em curso ainda. Nós não conseguimos ainda resgatar essas pessoas afrodescendentes, né, na sua inteireza, né, com seus direitos plenos. Tá? Bom, aqui foi uma pesquisa que nós fizemos numa conferência aqui de Rio Claro,
nós fizemos uma pequena amostra e concluímos o seguinte. Foi na primeira Conferência de Segurança Pública em 2009. Então, essa pesquisa de 2009, então, está um pouquinho, já tem alguns anos, 5 anos aí praticamente, quase 5 anos, 4 anos. E o que eu quero dizer para vocês? 63% das pessoas afirmaram que alguém de sua convivência e no bairro já foram vítimas de crime. Tá? De sua convivência e no bairro já foram vítimas de crime. 37% consideram as vias públicas inseguras ou muito inseguras. Quer dizer, nós estamos desqualificando o espaço público. 54%, 54%, qualificam as praças públicas como locais inseguros e muito inseguros. Puxa vida, a praça, que é o local de encontro das pessoas, das diversos segmentos sociais, etnias, etc., passa a ser entendido em Rio Claro como local perigoso. Outra questão que me chamou muito a atenção, 59%, 59%? Mudaram algum comportamento no seu cotidiano diante da criminalidade. 60% da população rio-grandense mudou algum comportamento diante da violência. 50% tem medo da violência. 39% vive em constante alerta em relação aos outros. 40% acha que o outro é uma pessoa perigosa. Quase metade da nossa população acha que o outro é perigoso. Tá? 6% da população do Claro já não sai de casa no período noturno. 28% praticamente evita passar por alguns lugares da cidade. Então, estigmatizar alguns locais como local de perigo. E 56% já sofreu algum tipo de violência. Aí eu volto a perguntar, Rio Claro é uma cidade? Bom, o medo e o sentimento de insegurança, né, inculca o medo do outro, como vocês viram, já está comprovado na estatística, levou ao individualismo, né, nós percebemos que as casas todas muradas, exacerbou o individualismo e o isolamento social. Isto recalca o racismo e a xenofobia. Seu Francisco foi vítima um pouco pela cultura que vivemos, né, de acreditar que o outro é perigoso, né, da xenofobia. Promove efeitos psicológicos e psíquicos de forma negativa. E promove formas de segregação socioespaciais com blindagens, tecnologias de segurança. Tá? Por favor. Aqui, eu peguei lá no dispensário da saúde pública, que aqui num período de medicamento, nós pegamos num curto período de medicamento, que foram 2 meses, foram mais de 1.300.000 comprimidos e doses de medicação psicotrópica entregas somente pela administração pública municipal. Aí eu fiz uma inferência. Hoje, a população adulta de Rio Claro, 40% faz uso de alguma medicação contra a ansiedade, síndrome do pânico, etc. aqui em Rio Claro. Nós já estamos com uma sociedade doente. Tá? Uma outra questão que eu falei para vocês no começo, e aqui está aqui, olha, os óbitos de Rio Claro, no recorde 2008, olha lá, de 1 a 4 anos até os seus 29 anos, a principal causa mortes, causas externas, questão de mortalidade e violência. E depois que eu falei para vocês, ó, que o pessoal passou dessa fase, está aqui, ó, doenças do aparelho circulatório. Estresse leva ao derrame, ao infarto. Esse é o caldo da nossa sociedade. Pode? Trânsito violento, sim, sim. Trânsito violento, mobilidade reduzida. Mobilidade, quando eu falo, na sua forma mais ampla possível, mas uma das formas de mobilidade também é o transporte. Então, nós temos que... que eu coloquei aqui uma apresentação que estava errada. Eu tinha feito um recorte do Jaime Lerner também, que eu trouxe a leitura do Jaime Lerner,
para o pensamento benjaminiano. Mas infelizmente eu copiei errado aqui. Mas o Jaime Lerner, ele fala que nós temos que ter políticas inclusivas e de mobilidade, que ele chega à conclusão que metrô, essas coisas é muito caro. E que a gente tem que integrar as diversas formas de transporte, desde a bicicleta, da propulsão humana, até o transporte coletivo. E ele fala um exemplo, que ele dá um exemplo muito claro. Ele fala que, por exemplo, os táxis deveriam ser melhor distribuídos pelas cidades. E ele acha, por exemplo, aquela pessoa que não quer caminhar 6 quarteirões por aí num ponto de ônibus, se ele tem um táxi que já criou uma certa amizade perto da casa dele, ele pega o táxi, leva até o ponto de ônibus, cobra lá 3, 4 reais a corrida e mais os 3 reais do ônibus. Para um executivo, isso, ou para uma pessoa melhor, em melhores condições, é factível e você tira o carro da rua. Porque não justifica, né? 700 quilos de lata e uma energia altamente poluente, né, ser usado por um único imbecil, né? Eu acho que a gente tem que popularizar. Então, para tirar essa imbecilidade, nós temos que integrar vários sistemas. Então, o que eu vejo, por exemplo, aqui em Rio Claro, nós temos que buscar uma política pública de transporte e mobilidade, né? Não é só questionar a questão da redução do preço da passagem de ônibus. Acho que vai muito mais além. Nós temos que ter bicicletários com bicicleta de aluguel, que eu vou lá, ponho 5 mangos, ando com a bicicleta. Eu tenho que ter o táxi mais espalhado. Eu tenho que ter outras formas integradas de transporte. E o Jaime Lerner fala, inclusive, que a gente tem que buscar soluções simples, que as melhores soluções são as mais simples possíveis. E ele até dá um exemplo, e eu quero até refletindo aqui comigo, nós temos toda essa energia da juventude, da população, fazendo esses reclamos por uma política mais transparente, menos corrupta, mais eficiente, mais eficaz. Mas é importante que os governantes tenham uma sinergia e aproveitar esse movimento. E aí eu fiquei pensando comigo aqui, Tereza, quando vinha para cá, puxa, será que o prefeito não poderia baixar um decreto, ou uma lei, instituir através do arquivo, da Fundação Ulisses Guimarães, um prêmio, e pegar essa energia desses jovens ou das pessoas que estão protestando justamente, de forma legítima, e criar um prêmio, assim, vamos criar um prêmio para quem der a melhor proposta para a mobilidade urbana de Rio Claro. Primeiro colocado, R$5.000. Terceiro colocado, R$2.000, 3.000, não sei. Quem tem a melhor sugestão para cultura. Então, essa molecada, essas pessoas que estão nesse processo, nós vamos aproveitar essa sinergia dele para construir uma sociedade melhor. E isso é possível criando esses concursos públicos para trazer essas pessoas essas sugestões. Ganharia quem? Esses movimentos teriam um canal institucional para colocar em prática as suas ideias. Porque não adianta a gente pensar em soluções caríssimas, porque uma cidade que nem Rio Claro, pagando o seu custeio e folha de pagamento, sobra 1% de investimento ano. E aí você tem que buscar a política de Portugal Antigo, que era o poder central, e aqui o poder central é Brasília e São Paulo. Então você tem que ir lá no poder central, você tem que ser amigo do rei para conseguir as coisas. Se a gente não tem um amigo do rei a nível estadual, a nível federal, a gente não anda. Mas eu acho que com boa vontade da própria população participando desse processo através de concursos, nós podemos buscar coisas inteligentes e saudáveis para a nossa cidade. É uma coisa que eu pensei, como eu estou excluído da administração, vocês poderiam levar essa ideia à administração municipal, criar um concurso voltado, quais são os problemas mais cruciais? Saúde. Melhor solução para a saúde, mas não precisa ser aquelas soluções de elucubrações grandes. Aquelas soluções práticas, para não ter fila, para não ter não sei o quê. Na segurança, na cultura, no lazer, na mobilidade, né? E eu acho que isso a gente cria uma participação popular e resgata a cidadania. Nós começamos a transformar a cidade
em cidade, em que o cidadão passa a ter voz e ao mesmo tempo ele consegue executar as suas ideias. Né? É um pé de página aqui, uma mera elucubração aqui, mas que, quem sabe alguém um dia escute isso. Por favor. Então, aqui os casos de dengue. Os casos de dengue também estão na periferia da cidade. Vocês sabem por quê, tá? Então não vou perder tempo. E aqui é o tempo vazio do consumo. Eu perambulando pela cidade, nós temos o obelisco da Liberdade e a árvore da Liberdade. Olha como que se encontra atualmente essa árvore e esse obelisco. Quer dizer, acredito que grande parte da população não sabe o significado disto daí. Né? E não sabe nem que existe. Puxa vida, total abandono. Aqui a Praça Siqueira Campos. Aqui fizeram a lápide para o Siqueira Campos. Que é uma lápide, não é com todo respeito, não é um monumento, não é nenhuma referência. Você vai no Rio de Janeiro, tem lá a estátua do Siqueira Campos, etc. E concordando ou não concordando com as ideias de Siqueira Campos, mas que tem sua importância histórica no movimento do tenentismo, que modernizou muitas coisas no Brasil, que precisa ser estudado, rememorado. Povo sem memória é povo que não tem cultura, não tem memória, não tem história. Se não tem história, não é povo. Então, e o que me chamou a atenção, e a Tereza sabe, eu me penitencio, eu fui responsável por uma caca dessa. Porque o imbecil aqui mandou colocar um poste aqui na frente. Ou mandou não, eu não vi. Colocaram o poste da monitoramento da cidade na frente do Siqueira Campos. Aí eu vejo, aí tem aqui uma multinacional da telecomunicação. E depois tem uma outra empresa de vender, de privatizar o espaço público aqui, ó, que é o parquímetro, aqui do lado. Então, que todo mundo sabe que tem monitoramento, parquímetro e telefonia, e o coitadinho do Siqueira Campos foi sufocado no meio. Sujo, imundo, e o coitadinho do cadeirante não consegue passar porque dá de cara com o Siqueira Campos, coitado. O Siqueira Campos está se revirando no túmulo lá. Fala assim, puxa, me sufocaram e ainda me colocaram na frente dos cadeirantes. E ele não pode sair da frente, coitado. Já está lá embaixo da terra, não tem nem como sair. Bom, você vê, tem essa, tem mais essa. Aqui eu mostrei que o entorno do jardim foi descaracterizado. Hoje é só banco, lojas de magazines, etc. Farmácia, porque vocês viram que a cidade está doente, está lá a explicação. Então, se eu tivesse dinheiro, eu ia montar farmácia, porque cada vez mais... Mas como eu não sou capitalista, eu sou socialista, vou continuar sem ter farmácia. Então, olha, aí está. Aqui, pessoal, eu trouxe essas fotos para a gente refletir, é o periurbano de Rio Claro. Olha como é que é tratado o campo de Rio Claro. Aqui vem uma rua, aí de repente, que tem mananciais de água aqui, não tem tratamento, não tem nada. Nós pegamos assim, ó, que vale a especulação. Vamos metendo casa, vamos metendo rua. Tal. E eu quero ver a água daqui a pouco. Quero ver o verde, quanto que a gente vai fazer, né? 10 mil pessoas já não tem verde nas suas casas. Aqui o pessoal invadiu o periurbano, né? Situação de pobreza. Aqui também são as pessoas que moram nos buracos, que lá é a CDHU, né? Então, esse é o tratamento que nós estamos dando para a nossa cidade, por favor. Aqui é o solo lunar Rio Claro. Ali no entorno do CDHU Santa Elisa. Tá? Aqui é a Japi. Tá? É uma mineradora. E se você, dizem, né? A gente dando um sobrevoo em Rio Claro, na hora que você vai pousar aqui no campo de aviação, você fala, eu estou pousando em Rio Claro ou na Lua? Fico meio em dúvida. Porque é tanta cratera que tem aqui no entorno do município. Aqui eu lembro que o Jaime Lerner, na outra apresentação que eu pus, o Jaime Lerner fala que ele gosta de transformar o feio em belo. Que das cicatrizes da Pedreiras, lá de Curitiba, ele fez a Ópera do Arame. E ele conta que a Ópera do Arame foi porque ele pensou nela, mas daí tinha um festival de dança lá, não sei quantos anos,
E o pessoal do Estado, lá do teatro, não cedeu espaço lá por questões de divergências culturais entre grupos, e foram procurar o Jaime Lerner. Isso era janeiro, o evento acho que seria em março. Ele em 2, 3 meses construiu o Teatro de Arame, só com aquelas estruturas rápidas e tal. Então ele fala, com pequenas soluções, simples, né? E ele transforma o feio em belo. Então, não sei o que poderíamos fazer nessas cavas, quem sabe? Rio Claro poderia ter até o campo de futebol do Rio Claro, né? A disputar especial, né? Vamos continuar alienando. A próxima. Essa é a cidade de Muros, que a Tereza Caldeira sempre fala, né? E aqui, olha, Rio Claro é isso aí. Os condomínios de luxo, os mais humildes, os de classe média. A gente anda numa cidade que só vê muro, portão, não vê mais casa, não vê mais nada. Vê isto. Para a próxima. E essa é a cidade fractal. Se você olhar, fica muito claro. Olha só como é que a cidade se estruturou. Não existe mais unidade, não existe mais integração entre pessoas. Se você ganha de 0 a 3, você mora num condomínio, de 3 a 6, ou de 6 a 10 em tal lugar. Quem ganha acima dos 10 a 100 mil salário mínimo e mora até em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, né? E assim mas o que eu fico assim, pensando, né? E até eu apresentei um trabalho recentemente na Universidade Federal do Amazonas, que até a minha tese, meu trabalho foi Cidades Fractais, Novas Fronteiras Urbanas, processo de gentrificação. Isso aqui é o processo de gentrificação, isso é o processo de cidades fractais. Toda segmentada, toda composta por guetos ou hiperguetos. Tá? Por favor, próximo. Bom, constatação que eu fiz, vivemos numa geografia securitária, nós temos regiões com concentração de pobreza e extrema pobreza, estão bem definidos nas extremidades do nosso município, inclusive acentuado após os anos de 1985, que começou esse processo em Rio Claro. Ficou muito claro isso. Outra coisa é que as regiões com concentração, os espaços mais valorizados da cidade são destinados aos condomínios de alto e altíssimo luxo, e as unidades condominais de baixo padrão construtivos foram empurradas para os bairros periféricos da cidade. A cartografia dos crimes consumados na cidade de Rio Claro reproduz a imagem de uma dinâmica espacial, cuja distribuição espacial das diversas modalidades deles ocorre com diferentes intensidades no espaço urbano, decorrente de inúmeras causas e fatores, dentre os quais a exclusão do solo espacial. Rio Claro tem uma acentuada exclusão de etnias minoritárias. Nós continuamos excluindo. Até eu falo, sabe, Tereza, na minha tese, que na época os afrodescendentes sobrava a eles morar perto da morte, que era o cemitério, que era então um buraco quente, que eles falavam que tinha, que era o bairro da Consolação, era o São Benedito, aquela região, o cemitério ficava lá. Então, eles já tinham uma expectativa de vida menor, uma repressão muito mais acentuada. E dentro dessas fantasmagorias, né, o Nicola Pet escreveu um livro sobre os personagens da tempo de juventude dele de Rio Claro. E ele conta de um rapaz de cor chamado, tem um apelido de Nubian. Nubian era, na época, lá tinha uma cera de engraxar sapato, chamava Nubian. E existia um deus grego, que eu não me recordo agora, que era o símbolo da lata. E esse rapaz, meio parecido com aquele deus, apelidaram ele de Nubian. E ele acreditou que ele era um rei grego mesmo. E diz que ele era um bom de briga, saía, socava Deus e todo mundo, mas tinha um coração bom. Era um grande esportista. E ele acreditou que ele era imortal. Foram encontrar ele afogado no Ribeirão Claro. Ele subestimou a condição física dele e morreu enforcado. Isso é uma fantasmagoria, tá? Que está no imaginário do Rio Clarense. Isso são questões para a gente repensar. Tá? Por favor, a próxima. O planejamento do espaço urbano adota processos seletivos aqui em Rio Claro. A construção da solidariedade não existe aqui, e nem nas cidades atualmente. Os processos urbanísticos não têm privilegiado.
maciçamente são arquiteturas fortificadas. Uma questão que eu vejo assim, que Rio Claro, os últimos processos, desde 85 para cá, só foram construindo os condomínios que se transformaram em bairro. Então nós primamos por condomínios verticais e horizontais, e esses condomínios são construídos de acordo com os rendimentos de seus consumidores moradores, e além de uma padronização militarizada. Né? Os ucranianos adotaram então essa arquitetura, padrão construtivo de suas casas e seus locais de trabalho, vivem hermeticamente fechados, a urbe rio-clarense sucumbiu. Tá? Dos processos de inversão também, pode mudar, por favor? Pular um pouquinho esse pedaço aí. Umas propostas que eu trago para a gente pensar sobre a cidade de Rio Claro. As propostas que eu tenho, mudança paradigmática, nós precisamos romper, primeira coisa, com esse urbanismo e essa arquitetura militarizada. Eu acho que o poder público, né, plano diretor, etc., tem que qualificar e incentivar que os imóveis não mais tenham essa arquitetura militarizada. E que todo o processo de urbanização dos condomínios sejam também inclusivos. Então, privilegiar espaços inclusivos que fortaleçam os princípios éticos da cidadania, da urbanidade, respeito da coesão, os direitos e garantias fundamentais, né, da qualidade da vida do Rio Clarense. O planejamento urbano também não pode se assentar tão somente no zoneamento espacial funcionalista. E aqui nós ainda pensamos, aqui é zona residencial, zona industrial, zona... Jaime Lerner fala que esse pensamento está ultrapassado. Cada vez mais os processos produtivos estão trazendo próximo das moradias o trabalho das pessoas. Cada vez mais as pessoas estão trabalhando dentro das suas próprias casas, ou gerando pequenos negócios mais setorizados em suas próprias moradias. Então, quanto mais a gente evita o transporte desnecessário de pessoas, a gente está transformando a cidade com melhor qualidade de vida para não ficar perdendo tempo no trânsito, essas questões. Então, nós temos que repensar essa questão de setorizar a cidade. Empreendimento habitacional de alto padrão deveria compulsoriamente produzir habitações de interesse social no seu interior ou entorno. Então, quando eu falo do campo de aviação, se tiver um condomínio de alto padrão, quem for fazer tem que também fazer um outro condomínio para classe média, classe pobre, etc. E fazer uma praça bonita que dê vontade de todo mundo ir lá, o pobre, o rico, etc. Aí nós voltamos a ser cidade. A ágora, o local de encontro das pessoas. Né? A outra questão que eu vejo também é inverter a lógica das habitações de interesses sociais devam somente ocupar as periferias sociais, as periferias da cidade. Então, qualquer projeto de habitação de interesse social, nós mandamos para o buraco. Onde ninguém quer construir, vai lá ele. Raramente você vê colocar num local próximo da cidade, do centro da cidade, coisa que vale. A cidade deve ser planejada também considerando o limite da sua densidade populacional. O que isso quer dizer? Quanto mais eu expando a cidade, mais caro vai ficar para a administração, o serviço público e a infraestrutura. E cada vez vão ter pior qualidade de atendimento. Se eu tenho postos de saúde, menos postos, mas com melhor qualidade, com densidades melhores de pessoas, o serviço público será melhor e a qualidade de vida será melhor. Essa questão de um expansionismo desnecessário já é uma forma arcaica de se pensar urbanismo urbano. Cuidar do periurbano, que eu vi que o Claro precisa ser cuidado, a justiça social por meio de políticas inclusivas de todas as etnias, classes sociais e grupos sociais. Uma coisa que está faltando aqui, políticas mais estruturadas que privilegiem essas situações. Por favor, a próxima. Terminando com o meu Walter Benjamin, só vou deixar algumas mensagens do Walter Benjamin. Né? Walter Benjamin ele construiu a reflexão sobre cidade através de citações de vários autores. E ele fez a releitura desses vários autores, emprestando a eles uma força mais revolucionária. Acho que é um sonho meu ser um eterno revolucionário desde o tempo da UNE. Né? Pena que o Alckmin pensa diferente. Mas aqueles que abrem mão da liberdade essencial
por um pouco de segurança temporária, não merece nem a liberdade nem a segurança. Tá? Eu sou profissional de segurança, mas eu queria deixar essa mensagem para vocês. E para vocês conhecerem uma cidade, é mais importante que conhecer uma cidade é saber se perder nela. Eu acho que eu aprendi a conhecer um pouco o Rio Claro, a hora que eu me perdi pelo periurbano da cidade, a hora que eu me perdi pelos bairros mais distantes, a hora que eu me perdi na Praça da Liberdade de Rio Claro, me perdi assim, eu estava lá perdido sem, como eu falei, sem nenhum, eu estava assim, descompromissadamente andando. E a hora que eu vi aquela árvore, aquela simbologia abandonada, né? Quando eu fiquei pensando que ali tinha uma cadeia, e em cima era a Câmara de Vereadores, embaixo era a cadeia, e que para você ser vereador você precisava ter terra ou capital, e para você ser autoridade policial você precisava ser indicado pelos do andar de cima. Eu comecei a pensar, olhando a escada do fórum, poxa, nada mudou, continua o mesmo. Isso aí. Viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você o encara é que faz a diferença. Eu tenho encarado a minha vida em repensar, em cada dia acreditar que o mundo pode ser melhor. E vai ser melhor porque tem pessoas como vocês que acreditam que a revolução é o ato de amor ao próximo. Muito obrigado.